Olá pessoal, meu nome é Guilherme Perini. Hoje esse canal é para falar de linfoma, mas de uma maneira geral para falar das doenças linfoproliferativas, ou seja, daquelas doenças de linfócitos maduros. Por que eu estou falando isso? Porque apesar de ser um canal de linfoma, hoje eu vou estar falando de um tipo de leucemia, chamada de leucemia de células cabeludas ou de células pilosas, ou no inglês, hairy cell leukemia. Por que existe esse nome? Porque quando você olha na lâmina, o linfócito está cheio de projeções citoplasmáticas, lembrando como se fossem cabelinhos mesmo, daí células pilosas ou células cabeludas. Tá? Esse é um tipo de doença linfoproliferativa que se apresenta principalmente com aumento do baço e com esses linfócitos vistos na lâmina do sangue periférico, e é uma doença extremamente interessante. Por que eu digo isso? Porque hoje a gente já sabe qual é a mutação que define essa doença. Então, existe uma mutação num gene chamado BRAF, que está praticamente em todos os casos desse tipo de leucemia de células pilosas. É uma doença que a gente geralmente pode observar, mas grande parte dos casos a gente vai tratar, porque a gente sabe que grande parte dos pacientes vão ter alterações no hemograma ou diagnóstico. Ou a plaqueta vai estar baixa, ou vai ter um pouco de anemia. É relativamente raro o paciente ter muito sintoma, então ter perdas de peso muito significativas, ou febres constantes, mas eventualmente pode aparecer. É uma doença de muito bom prognóstico, tá? Então, mesmo quando a gente tratava, antes de todas essas novidades que eu já falei para vocês, a gente tratava só com quimioterapia, os resultados são muito bons, né? Então, é uma quimioterapia específica, grande parte dos hematologistas vai considerar uma medicação chamada cladribina, e que tem resultados muito bons. Grande parte dos pacientes vão passar 10, 15 anos sem nenhuma atividade de doença. A cladribina, antigamente, a gente fazia infusão 24 horas, hoje a gente pode fazer em menor tempo. Tem gente que já migrou para essa infusão de menos tempo, tem gente que ainda permanece utilizando a infusão de 24 horas. As duas práticas são aceitáveis. De novo, aqui o importante é você conversar com o seu médico e entender qual que é a preferência, onde ele está mais experimentado, onde ele se sente mais confortável. Mas o que é interessante dessa leucemia, como eu falei para vocês, é que a gente identificou a mutação. E se a gente identifica a mutação, grande maioria das vezes a gente consegue ter uma terapia-alvo. E isso acontece na hairy cell. Então, naqueles pacientes que a doença volta, hoje a gente acabou pegando emprestado da oncologia sólida uma medicação para melanoma, que é exatamente o inibidor de BRAF, né? É o vemurafenib, que é o nome técnico dessa droga. E tem resultados muito interessantes. Por quê? Porque a gente aprendeu muito com isso. Quando a gente começa a tratar esses pacientes com essa medicação, não só o paciente começa a melhorar, mas até mesmo a forma da célula começa a voltar ao normal, mostrando que é justamente essa alteração genética que causa tudo isso. É como se fosse uma programação defeituosa da célula. Quando a gente inibe isso, essa célula volta ao normal. Já tem alguns estudos migrando o vemurafenib para a primeira linha. Isso ainda é inicial, mas é uma possibilidade. Se um paciente não tem condição clínica de receber uma quimioterapia, esses pacientes podem ser tratados com vemurafenib. É uma doença que aumenta um pouco o risco de infecção, então o paciente precisa ficar de olho nisso. Então, como eu falei para vocês, um paciente que tem esse diagnóstico começa a ter febre, precisa conversar com o seu médico, fazer uma investigação. Existem algumas infecções mais raras que podem surgir no contexto da hairy cell. Mas é uma doença que, a despeito do nome, né, leucemia, eu sei que assusta muito quando o paciente recebe, tem um prognóstico muito bom, tem tratamentos muito eficazes e grande parte dos pacientes, quando precisarem tratar, vão fazer um tratamento e vão ter longos períodos aí sem precisar tratar, com uma vida completamente normal.